Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Bom feriado para você. Aproveite, descanse, medite. Você que vai participar da Marcha para Jesus aqui em São Paulo, aproveite para meditar, aproveite para se confraternizar com as pessoas que marcharem com vocês. É um episódio muito bonito, uma manifestação religiosa muito bonita que ocorre em São Paulo, promovido por uma série de igrejas evangélicas. É hoje. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, confirmou a sua presença, mas desta vez o presidente Lula não virá. As razões da não vinda dele não foram explicitadas. Vamos às manchetes dos jornais. Hoje tem muita coisa internacional e nacional também. Eu quero destacar uma manchete, uma foto do Estadão, que é o Rio Grande do Sul de novo. Chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. Essa foto, deixa eu mostrar a legenda para você. Rio Grande do Sul volta a sofrer com chuva e áreas alagadas. População da cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre, voltou a viver o drama das enchentes, como em 2024 até ontem. Estado confirmava 2 mortes e um desaparecimento. Pelo menos 58 municípios relataram prejuízos relacionados aos temporais. Está aqui mais uma vez essa foto dolorosa, o nosso abraço, a nossa solidariedade aos nossos irmãos gaúchos, vítimas da questão do clima. E aí tem pouco o que fazer, claro, obras que propiciam o escoamento das águas, etc., etc. Mas essas obras, essas providências nunca são suficientes, porque você muitas vezes tem em um dia chuvas que seriam em quantidade destinadas a um mês. Quer dizer, chove num dia o que deveria chover num mês, e aí há muito pouco o que fazer, não há situação que possa aliviar as enchentes, etc., etc. O Globo também traz uma foto, vou dizer foto bonita, mas uma foto sugestiva desses temporais do Rio Grande do Sul, mostrando um animalzinho aqui, um cachorro. Está aqui, ó. Temporais voltam a assombrar sul do país, ainda se refazendo da devastação causada pelas chuvas em 2024, o Rio Grande do Sul é outra vez vítima de temporais e inundações que já deixaram 2 mortos e 2.000 desabrigados. Galpão em Santa Cruz do Sul, foi improvisado para abrigar animais. Aí, animais, seres humanos, todo mundo sofre e há pouquíssimo o que fazer. Pouquíssimo o que fazer. Bom, você viu, está nas primeiras páginas dos jornais, está aí o Globo, BC, Banco Central, aumenta juros para 15%, maior índice em 19 anos. Projeções elevadas para a inflação foram maior fator da decisão unânime. Ciclo de alta da Selic será interrompido em julho, mas pode voltar. O Estadão
também traz na sua manchete essa questão da elevação da taxa Selic. Banco Central eleva a Selic a 15% e sinaliza possível pausa na alta em julho. E a Folha de São Paulo também traz isso. O Banco Central eleva juros a 15% ao ano e sinaliza fim do ciclo de alta. A linha fina aqui. Copom aumenta a taxa básica em 0,25 ponto percentual e diz que deve avaliar resultados do ajuste na próxima reunião, marcada para julho. Selic atinge maior patamar desde 2006. E assim, o Brasil carrega uma das maiores taxas de juros de todo o planeta. Bom, por quê? Por quê? Claro que a explicação demanda uma análise muito mais profunda, mas é basicamente o seguinte: como o executivo tem que economizar, não economiza, gasta e o faz de maneira torrencial, o Banco Central é obrigado a aumentar a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros reduz a movimentação na economia e é um instrumento de baixar a inflação. Agora, isso deveria funcionar num conjunto. O executivo fazendo a sua parte, fazendo os cortes necessários, não gastando mais do que arrecada, e o Banco Central dimensionando o tamanho dos juros. Isso, segundo todas as teorias econômicas hoje confirmadas na prática, isso é um instrumento de redução da inflação. Você tem uma pequena redução da atividade econômica, enfim, tem uma série de consequências que mais tarde vão se transformar numa redução da inflação, o que é importante porque a inflação acaba comendo salários, acaba comendo rendimentos, especialmente das pessoas mais pobres, mais necessitadas. O Lula não fala mais, né? Ele chegou a limites de quase xingamento do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e agora ele que nomeou Galípolo mantém sepulcral silêncio a respeito do que Galípolo está fazendo. Galípolo demonstra que não está a reboque do executivo, está agindo de maneira técnica e até esse aumento da taxa Selic de ontem foi surpresa para o mercado. Nós mesmos tínhamos anunciado que havia uma pequeníssima possibilidade de aumento, mas que o mercado apostava na manutenção da taxa de juros, o que não aconteceu. Então, muitos jornais, aqui muitos comentaristas estão relatando a surpresa do mercado ante a posição assumida pelo Banco Central. Bom, são os dois principais fatos nacionais, a enchente no Rio Grande do Sul, que afeta a todos nós, pelo menos entristece muito, e a questão dos juros e a situação da economia brasileira, que não é boa, com o executivo insistindo, não é gasto porque não consegue represar as suas despesas, não é porque, filosoficamente, o PT e o presidente Lula pensam assim e a palavra gasto eles costumam substituir por investimento, dizendo que é para proteger os pobres, um blá, 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 que não tem nada a ver com a realidade
e que pode encantar os incautos. Mas, na verdade, a condução séria da economia através do executivo demanda corte nas despesas, o que o governo não quer fazer, especialmente de olho em 2026, com as eleições, e em que Lula, até agora, é candidato à sua própria sucessão. Seria a quarta vez que ele seria presidente da República. Estou achando que a situação do PT e das esquerdas brasileiras estão se deteriorando, a direita está, embora desorganizada, embora sem uma liderança mais clara, está ascendendo, está subindo, à medida que o governo vai dando tiros nos pés a todo momento. Não há um mês que o governo Lula não dê alguns tiros nos pés. Bom, vamos dar uma espiada no restante do noticiário. E o restante é grave também, que é a questão da guerra entre Israel e Irã. A folha deu um pouquinho mais para baixo. Aqui tem uma foto da festa de São João também, que é um acontecimento nacional, especialmente no Nordeste. É um grande acontecimento nordestino. Festa de São João em Campina Grande, que deve movimentar 740 milhões de reais, com 5 mil empregos na cidade. Famosa festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. Então, líder supremo do Irã rejeita o ultimato americano e Trump deseja boa sorte. Quer dizer, o Trump soltou aquela butada, né? Aquele farolzão. Vocês têm que se render e tal. Levantou a bola para o líder iraniano, Khamenei, líder religioso, chefe supremo do Estado do Irã, em afirmar que não vai entregar. E ameaçou. Paralelamente, a gente tem que descartar essa retórica toda, faz parte da guerra, da parte psicológica da guerra. Provavelmente não tem nada com a realidade, são troca de ameaças, e o Trump ainda fez uma ironia desejando boa sorte ao líder religioso do Irã. Religioso, e lá manda no Irã inteiro, porque o que vale lá é a lei, o que vale lá é a visão que os iranianos têm do Alcorão. Isso não está em todos os jornais, mas teve um míssil iraniano que alcançou um hospital importante em Israel. Deixa eu ver, quem traz foi um hospital dos mais importantes, se não um hospital. Está aqui, ó. Está no Estadão aqui. Míssil do Irã atinge hospital em Israel. E ministro de Netanyahu ameaça líder iraniano. Não deve mais existir. Enquanto isso, os Estados Unidos dão sinais de que vão participar dessa guerra de alguma maneira. Estão dando sinais, deslocaram tropas, deslocaram navios. O noticiário, eu não sei se é intranquilizador, para muitos e tranquilizador para outros, porque a entrada americana nessa guerra resolve a parada em favor de Israel e muito provavelmente em favor da grande maioria dos países ocidentais. Tem uma questão de guerra mesmo, da
da técnica da guerra, que é o seguinte: os Estados Unidos são o único país que tem uma arma capaz de destruir a alma do plano nuclear, o plano de construção de uma bomba nuclear do Irã. O Irã protegeu uma dessas suas usinas a 80 ou 90 metros abaixo de uma montanha. Então você tem a montanha e, além disso, você tem 80 a 90 metros abaixo, com instalações preservadas por grossas paredes de concreto, etc., escritórios. É praticamente uma cidade destinada ao fabrico de um artefato nuclear, ou, como diz o Irã, átomos para a paz. Não dá para acreditar, né? Agora, as armas que Israel possui, que todos os países ocidentais, menos os Estados Unidos, possuem, são armas que não conseguem perfurar o suficiente para atingir essa profundidade em que se encontram essas usinas. Mas os Estados Unidos têm um avião gigantesco e uma bomba gigantesca que é capaz disso. Então, essa bomba praticamente resolveria o grande motivo da guerra, que é essa acusação que o Irã sofre, acusação, aliás, muito bem fundamentada, de que o país procura um artefato nuclear, procura ter uma bomba para... E aí Israel se arrepia, porque a retórica da elite iraniana, a começar pelo Ayatollah Khomeini, é a destruição completa de Israel. Israel também tem um artefato nuclear e, na sua política de guerra, na sua elaboração de inteligência da guerra, essa bomba só seria usada, em último caso, se a sobrevivência de Israel estivesse ameaçada. Israel não assinou o Tratado de Proliferação, o Irã assinou e não cumpre, está aí a diferença entre os dois, e o fato é que vivemos sob essa ameaça. E agora, essa possível entrada dos Estados Unidos contra o Irã tem uma divisão dentro do governo americano, provoca divisões na base de apoio de Trump. Deixa eu ler o restinho aqui. Secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que Pentágono deu opções a Trump para agir na guerra Israel-Irã. Ele, quer dizer, você vem e diz, olha, presidente, as técnicas, as táticas são essas. Bombardear esse lugar, tem também essa alternativa, tudo isso está pronto. Ele tem que decidir ainda ou ter uma declaração dele aí perdida no meio dos jornais, dizendo assim, eu gosto de decidir no último segundo. Uma decisão dessa não é brincadeira. Por quê? Porque a gente não sabe quais serão os movimentos políticos posteriores. O Irã tem amigos, a Rússia, a China, eles estão quietinhos por enquanto. Mas eu não sei se uma entrada dos Estados Unidos continuaria mantendo o silêncio, mais ou menos o silêncio da China e da Rússia. Olha, Xi culpa Israel em primeira declaração sobre guerra contra o Irã. Putin diz que Rússia é neutra. Ninguém sabe, né? As guerras mundiais surgem, às vezes, de pequenos fatos. Surgem do inesperado. Se você analisar os momentos em que essas Primeira e Segunda Guerra Mundial acabaram existindo, você vai ver
que, claro, há outras razões, há uma situação tensa no mundo todo, e aí uma pequena fagulha acaba explodindo a guerra. A Primeira Guerra foi um assassinato, lembra? Um assassinato de alguém que ia ocupar o trono da Sérvia. Desculpe a minha ignorância, me deu um branco agora. Uma nova onda de produtos chineses baratos inunda mercados e muda exportações globais. Olha o Estadão falando: BC acerta 3 vezes ao surpreender parte do mercado e subir os juros para 15%. Deixa eu ver aqui. Tem este hospital que foi atingido, e o Israel dizendo, não podia dizer outra coisa, que vai se vingar. Está aqui, ó, míssil, está aqui no UOL. Dá para mostrar, Fernando? Está aqui. Míssil do Irã atinge o hospital de Israel após ataque a reator nuclear iraniano. Vídeos mostram mísseis iranianos que atingiram o hospital em Tel Aviv. Escolham morte lenta em bunkers ou fuga, diz exército iraniano a israelenses. Isso faz parte da guerra psicológica, né? Trump aprova plano de ataque ao Irã, mas espera aceno do país, diz o jornal. Né? Assessor especial de Ramagem recebeu propina de empresa na BIM, diz Polícia Federal. Aí tem essa tal, a BIM clandestina, que fez uma série, segundo as acusações, de trabalhos de espionagem individual até para Bolsonaro. Dizem que todo esse trabalho destinava-se ao próprio Bolsonaro. Tem um grupo indiciado ontem, e o atual presidente da BIM, o atual diretor da BIM, também está indiciado. Sob a acusação de dificultar de forma sistêmica a atuação da Polícia Federal. O diretor da BIM, Luiz Fernando Correia, foi indiciado pela Polícia Federal por prevaricação e coação, né, deixa eu continuar aqui, coação no curso do processo. Seria de se esperar, muita gente podia esperar, que ele fosse exonerado por ter sido indiciado. Não foi. Ele já recebeu um telefonema do Planalto dizendo que ele seria mantido. Mas se você dá uma espiada nessa ação clandestina da BIM, você fica assustado, ao arrepio da lei. E também tem uma notícia aí de que a BIM, fora das 4 linhas, como gosta de dizer o presidente Bolsonaro, a BIM espionou o Paraguai. Conseguiu lá uma cópia de um discurso, decisões de reunião ministerial paraguaia sobre Itaipu. Isso aí precisa ser visto, né? Precisa ser visto. O Paraguai vai reclamar, é evidente. Agora, aqui entre nós, isso existe em todos os governos. É difícil um governo que não tenha um serviço de espionagem, que hoje chamam de inteligência, que vá ao arrepio da lei, se for necessário, mais profundamente na busca de informações de outros estados, informações que são importantes. E no caso do Paraguai, era a discussão sobre a renovação do contrato e a renovação do que o Paraguai paga, do que o Brasil paga para o Paraguai, enfim, a renovação do contrato de Itaipu. Tem um elogio do Estadão aqui, pensou que eu ia esquecer,
Enfim, a CPI do INSS, instalação da comissão para investigar roubalheira que atingiu milhões de aposentados, era um imperativo moral. O poder público tem o dever de impedir que casos como esse se repitam. Quer dizer, tem que devolver. O Estado brasileiro é responsável. Não adianta o Lula querer empurrar para cima dos sindicatos, das empresas, não adianta querer abafar esse caso porque atinge setores sindicais importantes, alguns deles ligados à CUT. Tem um irmão do Lula que pode estar envolvido. Então, eu vejo que existe uma tendência. Você vê como demorou para sair essa CPI. E o governo foi contra. Existe uma tendência de deixar isso para lá. O dinheiro tem que ser devolvido e não é suficiente. Acaba, o dinheiro foi devolvido, pronto, agora nós vamos cobrar dos responsáveis. Nada disso. Tem que ter pena de prisão para esses bandidos. São bandidos. Batedor de carteira no centro de qualquer cidade vai para o presídio. Imagine essa gente, o tipo de prejuízo que eles causaram à população brasileira. Nada comparável a um pequeno batedor de carteira. Não estou defendendo o batedor de carteira, mas se prendem um bandido pequeno desses, né, que muitas vezes nem usa violência, usa a destreza, por que deixar livres esses bandidos de terno e gravata? Cadê os nomes deles? Cadê os grandes? Cadê os peixões? Ué, está demorando muito. E eu tenho medo, eu vou dizer com todas as palavras, de que essa CPI sirva para atrasar, ou para retardar, ou para não chegar ao nada. Ou para chegar ao nada. Que história é essa? Temos que... Eu acho que a imprensa brasileira está também devagar com essa história. Está também devagar. São milhares de pessoas, pensionistas e aposentados. Um narco da sociedade brasileira desprotegido, que já tem, por imposição da nossa economia, uma remuneração baixíssima, que foi roubada, foi vilipendiada, enganada, humilhada por esses bandidos, por esses facínoras que têm que ir para a cadeia, não, vamos fazer porque é um grande líder, vamos deixar ele na casa dele. Nada disso, chega. Tem uma análise aqui longa do Estadão. Centrão flerta com Tarcísio e pressiona a Mota para deixar gestão Lula sangrar. Movimento liderado por Partido Progressista e União Brasil objetiva bloco de atuação que sinalize para a disputa de 2026. Parlamentares dizem que PT não representa mais uma expectativa de poder. Então, né, abandonando o navio. Aliás, o Centrão não tem outro objetivo final a não ser usufruir do poder. Não estou falando em desonestidade, tem desonestidade. Também usufruir do poder de maneira mais organizada possível. Uma acusação aqui, Bolsonaro e Carlos chefiavam a BIM paralela, Moraes decreta a prisão do coronel Marcelo Câmara, que é então assessor de Bolsonaro. Que mais que tem? Fed resiste à pressão de Trump e mantém juros pela quarta vez. Mantiveram, olha, a gente já ia deixando isso de graça, mas não é importante essa redução, essa manutenção
dos juros nos Estados Unidos. PGR denuncia desembargador de São Paulo por venda de sentenças. A defesa dele classificou a acusação de rematado absurdo. Tem uma foto dele. Esse já está estrepado, está afastado, né? Desembargador Ivo de Almeida é um dos denunciados pela PGR. Às vezes é inocente, né? Bom, cafezinho está na hora. Terminou já o nosso horário? Pelo amor de Deus. Bom, quem tomou café está caro. Aqui nós quase toda a renda do Jornal do Boris está indo para o café aqui. Você soma o café e o gás, que tem que esquentar o café, vai para a bancarrota. Eu sei que você também está pagando isso. Fabiano Pereira, Cláudio Cardial, Odilon Heinrich, João dos Reis, Leandro Dani, Miriam Neves, Jorge Luiz, Rude Vargas, Paulo Martinho, Norberto Betiol, Jurandir Marcelo, Márcio Sobral, Renita Altman, Rubens Style, Antônio Filho de Antonina do Norte, no Ceará, Alberto Barradas de Santo André, Paulo Esteves do Rio de Janeiro e Maria de Lourdes de Cuiabá. Pessoal, tenha um bom feriado, medite, pense no Brasil, já vai pensando no seu voto em 2026, faça um exercício político-mental, veja quais são as suas visões, procure, na minha opinião, a gente tinha que buscar nada daqueles velhos partícipes da política brasileira, mas sim gente nova, com ideias novas, boa vontade e honestidade comprovada. Bom dia.